Bem-vindo ao nosso programa Jovens Milenares, um programa que pretende responder alguns questionamentos naturais daqueles espíritos multimilenares que estão encarnados aí há pouco tempo, com os corpos em plena juventude, adaptando-se ao seu processo encarnatório. Aqui a gente tem a pretensão apenas de debater, de refletir um pouco para tentar auxiliar vocês nesse caminho, nesse processo evolutivo, nessa nova etapa encarnatória que vocês passam. Vamos lá! Olá você que nos assiste, que nos acompanha. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite para se inscrever no botão aí embaixo, apertar aí o sino das notificações para colaborar com a gente na propagação da doutrina espírita e nessa resposta que o espiritismo pode dar aos nossos diversos questionamentos. Como é de praxe, a gente agora vai pegar alguma pergunta que foi selecionada aí pelas nossas companheiras, pelas nossas auxiliares nesse programa, para a gente tentar refletir um pouco sobre a doutrina, sempre trazendo referências doutrinárias para que você possa ir atrás da fonte e estudar nos livros, nas obras, nos textos, nos vídeos que esses grandes autores, esses espíritos elevados nos trazem. Fernanda, o que é que você tem aí para a gente? Oi, Bruno. A pergunta de hoje é da Evelyn, que tem 16 anos, lá do Imacelina, na Ceilândia, no DF. E a Evelyn quer saber se tem como a gente controlar a ansiedade sem ser com medicamentos. E por que temos ansiedade? Responde pra gente. Obrigado, Fernanda. Pois bem, Evelyn, a sua pergunta é muito interessante. Daria pra gente ficar aqui muito tempo, a gente vai tentar resumir um pouquinho para você entender o que é ansiedade. Evidentemente, a gente foi atrás de autores espíritas clássicos e não podia deixar de faltar Joana de Ângeles falando aqui pra gente sobre todas essas questões psicológicas, emocionais que o espírito passa. E Joana deixa muito claro algumas questões para falar sobre ansiedade. Primeiro, que a ansiedade, ela tem um nível de ansiedade que ele é natural do ser humano. Um nível de uma certa expectativa sobre as coisas que vão acontecer. Então, quando você está para receber aí alguma notícia, quando você está esperando um acontecimento importante, uma data, a presença de alguém, quando te falam alguma coisa que você tem uma incerteza dessa realidade, do que vai acontecer, isso naturalmente gera essa expectativa dentro de nós, mas ela é natural, ela não chega a níveis alarmantes, preocupantes, patológicos. O problema está quando a gente começa a ser afetado na nossa vida particular por causa dessa expectativa perante as incertezas que nos apresentam, perante uma realidade que nós desconhecemos, ou todo ou em parte, e aí essa incerteza começa a gerar em nós uma reação orgânica, psíquica, emocional que nos atrapalha. Então a respiração começa a ficar mais ofegante, começa a suar frio, você não consegue se concentrar nas coisas, não consegue relaxar e descansar e dormir adequadamente e fica num estado aí de alerta constante, de alteração orgânica. Tem explicações técnicas, produção de adrenalina, e aí o corpo reage, você fica preocupado com a própria reação do corpo e você entra num processo cíclico. Nesse momento a ansiedade começa a ser mais preocupante no sentido de te estar levando a um desequilíbrio que precisa ser retornado ao nosso equilíbrio comum. Cabe a gente pensar em ansiedade, nessa expectativa exacerbada, exagerada, além do natural, e Joana de Ângeles nos lembra, nos esclarece que a ansiedade é um estado íntimo do espírito, emocional, perante as inseguranças, perante as incertezas externas e as inseguranças íntimas. Então ela é um estado criado pelo próprio espírito perante essas incertezas, seja futuras,
do que vai acontecer, seja da realidade presente que foge ao seu controle, que foge às suas observações, que foge aos seus desejos íntimos e que também gera ansiedade pela vontade de que tudo deveria ser diferente e o reconhecimento da impotência individual de transformar o mundo ao seu redor, porque ele depende também das vontades alheias, dos comportamentos alheios. A gente tem exemplos aí muito claros em relacionamentos de amizade, dentro de casa, de namoro, de quem já é casado, dos cônjuges, que você coloca toda a expectativa decorrente da sua realidade íntima na situação externa e a situação não corresponde àquilo que você esperava, e essa expectativa de você não ter o retorno do qual você queria que fosse, começa a te gerar uma ampliação dessa expectativa até gerar um estado de ansiedade mais patológico, mais necessitado de intervenção sua e quiçá de algum profissional para que a gente volte ao equilíbrio. Eu vou ler aqui a pergunta 161 do livro Joana Responde, psicografia de Divaldo Franco, em que ela pergunta exatamente sobre ansiedade. Pergunta 161 é a seguinte: uma das características de nossa época é a ansiedade. O que vem a ser a ansiedade? Joana responde: a ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Vamos explicar isso aqui. Joana diz que a ansiedade traduz, ela é decorrente, ela é efeito de uma desarmonia no nosso íntimo, decorrente de nossa insegurança, de nossas insatisfações, a crença no inconformismo, que decorre justamente da incerteza em torno do mundo, da realidade que a gente vive. Então, se ela é um efeito da nossa desarmonia íntima, de cara a gente pode começar a achar que isso é muito ruim, que nós não temos condições de nos livrar disso, que vai cair na segunda parte da sua pergunta. Mas se ela é decorrente da minha desarmonia íntima, significa se eu conseguir harmonizar-me intimamente, a ansiedade se esvai. É até um ponto que a gente pode ver como algo a nosso favor depender exclusivamente de nós. A gente não depende que outro faça isso por nós. A gente consegue, todos nós temos plena capacidade, porque se a gente entrou num estado de ansiedade, quer dizer que a gente tem capacidade de sair dele, né? A gente só adentra em situações emocionais que a gente tem condições de sair dela. Cabe a nós, ninguém está dizendo que é fácil, mas cabe a nós o exercício aí dia após dia para tentar sair dela. E ela fala dessas incertezas e do inconformismo, a crença no inconformismo. Eu não me conformo com a realidade, eu não me conformo com o que está acontecendo, eu não me conformo com os meus pais me tratam, eu não me conformo que eu não sou reconhecido pelo grupo que eu participo, eu não me conformo que o meu amigo me traiu a confiança, eu não me conformo que eu não sou amado, eu não me conformo que as minhas expectativas, os meus desejos íntimos não sejam atendidos. Eu não me conformo com isso. E aí eu me acomodo na inconformidade. Eu não me conformo e isso é ruim e eu fico nesse pensamento cíclico. Eu queria que fosse diferente, mas nada é diferente porque fulano não faz isso, fulano não faz isso por mim, fulano não atende a minha expectativa e eu não me conformo com isso, e fulano não atende a minha expectativa e eu não me conformo com isso, e aquilo, como eu queria que fosse diferente, aquilo vai virando uma bola de neve dentro da gente, e a gente vai se fixando no que a Joana chama dessa crença no inconformismo. E a gente precisa sair dela, né? Ela ainda fala que a ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional, então eu preciso voltar ao meu equilíbrio. Como fazer isso? Você pergunta aí a questão dos remédios. Os remédios contra a ansiedade, contra todas as questões psíquicas, ele evidentemente não resolve, não soluciona a questão, porque ele trata os efeitos. A ansiedade, como qualquer desequilíbrio emocional que a gente passa, ele é decorrente do espírito e não do corpo. E o remédio atua no corpo e não no espírito. Então ele vai atuar nos efeitos, facilitando com que o espírito retome a si, mas é necessário que a gente, como espírito, como criatura, mude
a nossa postura perante as situações para que a gente consiga sair disso. Como que a gente faz essa inversão, essa transformação de postura? Uma dica é a gente começar a se analisar, trabalhar nossa paciência. As pessoas são, cada um é do seu jeito, o mundo não vai atender as minhas expectativas, eu vou ter que construir a realidade externa na medida que dá, porque ela não vai ser exatamente como eu quis, como eu imaginei. Então eu sonho e vou construindo a realidade que vai se moldar diferentemente do que eu sonhei, mais ou menos adequado, mas eu passo a passo, à medida que eu vou construindo as coisas dentro de mim e analisando os efeitos externos e internos, eu vou me readaptando e readaptando as minhas expectativas. Então, um pouco de calma. As pessoas não vão atender tudo que eu quero, o mundo não vai mudar para atender aquilo que eu desejava, que eu acho correto. Eu posso até estar correto, mas o mundo ele é complexo demais, são 7 bilhões de pessoas, para falar só dos encarnados, se influenciando o tempo inteiro. Ela fala da importância da nosso autoconhecimento, conhecer o porquê que aquilo está me gerando tanta angústia, tanta ansiedade, porquê que aquilo está me afetando tanto. E entender que nós somos espíritos imortais, trazemos aí, mesmo em corpos jovens como o seu, você é um espírito multimilenar. Você é um espírito aí que tem muitas experiências pretéritas, e quando a gente encarna depois dos 7 anos, 12 anos que a gente começa a interagir com o corpo, que o corpo ganha aí potencialidades, desenvolve potencialidades muito rapidamente em relação ao primeiro período encarnatório, você se vê num turbilhão de sensações e de capacidades de observação que não existia 1, 2 anos antes. Isso vai gerando dúvidas, e isso vai gerando incertezas, e essas incertezas têm que ser tratadas com calma, com paciência, analisadas e esperando o tempo e a construção de conhecimento e de experiências para que você consiga trabalhar essas incertezas, trazendo elas do incerto para algo mais concreto, para algo mais correto. Então estude, observe, analise as suas emoções, o porquê que você está sentindo isso, converse com pessoas que você considere confiáveis, mais maduras, e, se necessário, busque uma ajuda terapêutica para isso. Mas o importante é você ter certeza de que você tem condições de sair. Basta a gente tentar nos retirar do olho do redemoinho, aquele olho do furacão, para que não ficar retroalimentando. Meu Deus, não era para ser assim, mas eu estou insatisfeito com tudo, e eu queria que tudo fosse diferente, mas não é diferente, por isso estou satisfeito, e estou insatisfeito com tudo, e entrar nisso. Mas se as coisas não são como eu gostaria que fosse, cabe a mim reconhecer as variáveis, reconhecer as pessoas, reconhecer a situação do jeito que ela é, para aos poucos ir influenciando aqueles que estão ao meu redor para que eu consiga direcioná-los para um caminho melhor. Lembrando que eu não preciso ou eu não deveria pensar exclusivamente em mim, mas a benefício de todos. E pensar a benefício de todos, às vezes, é ceder um pouquinho, às vezes é você solicitar ajuda, e isso a gente trabalhar no conjunto. Um ponto importante é que a gente tem 2 lados que precisamos desenvolver: o lado da racionalidade, o lado da emotividade. Como a ansiedade é um desequilíbrio emocional, a gente, quando está com as emoções fragilizadas em desequilíbrio, a gente pode usar a nossa razão, o nosso lado racional, para fortalecer o lado emocional que está fragilizado. Da mesma forma, quando eu estou com o meu racional muito exagerado, muito duro, muito fechado, eu tenho que dulcificá-lo com as minhas emoções, né? Adocicá-lo, suavizá-lo com a minha parte emocional, que deve estar mais equilibrada nesse momento, para que a gente sempre caminhe nas 2 asas. Então vamos racionalizar um pouco. Quando a ansiedade vier, calma, paciência, analise a situação, veja o que está acontecendo, o porquê que eu estou me sentindo assim. Eu queria que fosse diferente. Para ser diferente, nós temos que fazer diferente dentro de nós, como nós absorvemos o mundo externo. Dá para a gente controlar a ansiedade sem remédios? Evidentemente que dá, porque a ansiedade ela é um processo emocional, e a emoção é do espírito e não do corpo.
É fácil fazer isso com quem está passando por essa problemática da ansiedade? Não, não é fácil. Ser possível não significa que seja fácil. Da mesma forma, ser difícil não significa que é impossível. Os desafios da vida, principalmente os desafios íntimos, e aí temos a reforma íntima, eles estão aí para que nós amadureçamos. E aí, começando uma encarnação, como é o seu caso, há 16 anos encarnado apenas, você está se adaptando à ferramenta que Deus lhe deu, o corpo orgânico, a sociedade do qual você está inserida, a família do qual você está inserida, que tem relações espirituais, talvez seculares, muito anteriores entre vocês, e é preciso entender que existe um dinamismo do qual nós não conhecemos. Sabiamente, Deus coloca o esquecimento para cada um de nós, mas temos ciência que nós vivemos outras experiências no pretérito e o nosso passado ele tem mais equívocos do que o nosso presente. E a gente traz isso instintivamente, naturalmente, para a nossa vida nessa encarnação, porque esse processo é nosso espírito e não do nosso corpo. Ademais, cabe a gente elevar a nossa sintonia nos momentos de perturbação, nos momentos de crise, nos momentos de desequilíbrio emocional. Bons hábitos devem pautar o nosso comportamento cotidiano. Oração, boas leituras, bons filmes, entretenimentos saudáveis, conversas saudáveis, evitar essas exposições abruptas das emoções, entretenimentos, festas, esportes que promovem muita alteração emocional de rompante, assim, de impacto. Porque se nós estamos com a emoção fragilizada, a gente buscar aí essas efusividades emocionais mais dificulta o que facilita, apesar de temporariamente poder dar algum tipo de prazer, mas é um prazer anestésico e não um prazer curador. E a gente tem que buscar aqui o nosso equilíbrio, a nossa maturidade íntima. Então, resumindo a nossa pequena reflexão aqui sobre um tema tão complexo, é possível controlar a ansiedade sem o remédio. O remédio é um bom auxílio se acoplado aí a um acompanhamento terapêutico com um profissional adequado. Como espíritas, sabemos que trazemos emoções do nosso pretérito, que trazemos comportamentos íntimos do nosso pretérito, que trazemos ambientações, companheiros, relações que advêm aí talvez de muitos anos antes da nossa encarnação, e isso tudo está no nosso contexto encarnatório nos influenciando. Quando passamos aí pela fase da adolescência, o nosso corpo também se transforma, portanto a forma que nós recebemos, que nós percebemos as situações ao nosso redor, também são impactadas. E aí nesse meio desse turbilhão de coisas, cabe a nós espíritos multimilenares lembrarmos dos exemplos de Jesus, da oração, das recomendações dos espíritos, boa leitura, bons pensamentos, boas conversas. A palavra ele tem um poder muito forte porque ela estimula pensamentos, e o pensamento é a atitude do espírito com impactos diretos no nosso emocional. Então a gente buscar um equilíbrio íntimo e, acima de tudo, racionalize um pouco, pense o porquê que você está sentindo isso e qual é a lógica disso. As suas emoções não vão se modificar de um instante para o outro, mas é um exercício, paciência. Por que eu estou inseguro? Como que eu posso buscar a segurança perante uma incerteza, perante uma realidade que eu não me conformo, que eu não me adapto? Mas a realidade externa é uma situação que nos trabalha muitas coisas intimamente, e cabe a nós espíritas sempre lembrarmos que o mundo que Jesus transforma não é o mundo externo, é o mundo íntimo. E quando ele começa a transformar o nosso mundo íntimo, ele requer a nossa colaboração. Colaboração da paciência contra o nosso imediatismo, a colaboração do amor para conosco e para com os outros, entendendo que todos nós temos deficiências, que podemos pedir auxílio, que podemos ter esse auxílio negado por uns, mas outros vão conseguir nos ajudar. Às vezes eu quero muito que uma pessoa faça algo por mim, mas ela não está disposta e eu tenho que respeitar esse momento dela, mas não por isso eu não vou ficar sem o meu auxílio. Boas leituras elevam o pensamento. Boas conversas mantenham o pensamento elevado. Orações
abrem as nossas mentes para receber fluidos positivos do mais alto. E nos momentos em que a ansiedade atacar, tente respirar fundo, equilibrar-se, não se impressionar com as reações orgânicas decorrentes da adrenalina e de outra química que o corpo reage naturalmente. Calma, paciência, analise a situação, tente aos poucos enxergar mais racionalmente o porquê da sua insegurança. É insegurança? É inconformismo? Eu estou querendo criar uma expectativa muito grande em cima de uma pessoa e ela não me atende, mas ela tem o direito de não me atender, mesmo que aquilo vá ser desagradável para mim, a gente sabe que muitas vezes não deve me causar uma alteração orgânica, psíquica e emocional a tal ponto de atrapalhar a minha vida. Cabe-nos a paciência, cabe-nos a dedicação, o serviço ao próximo, esperar com que as pessoas tenham as atitudes por elas e a gente vai influenciando sem impor, mas sobremaneira nós mesmos conosco termos calma e paciência para que as coisas possam se assentar. Você está passando um período de transformação na ferramenta orgânica que Deus lhe colocou nessa encarnação. Um período aí de alguns poucos anos vão ser necessários para que você tenha condições da ferramenta estar plena para o exercício que Jesus lhe proporcionou, lhe designou para essa encarnação. Mas aguarde o momento certo para que a gente consiga, no tempo de cada coisa, exercer os nossos objetivos e as nossas conquistas. Reconheça as suas conquistas, ainda que pequenas. Pequenas coisas que a gente faz no dia a dia têm que ser reconhecidas, porque nos dá aí a nítida sensação que nós estamos caminhando, que nós não estamos parados e que as coisas não fazem muito sentido. Eu não fico com aquela sensação que eu estou andando em círculos na minha encarnação, que apenas aumenta mais a sensação de ansiedade. Então, vamos analisar a nossa vida. Pequenas conquistas merecem ser reconhecidas, pequenas não conquistas merecem ser analisadas para que a gente tente novamente, cientes de que o nosso destino é a perfeição moral, e para a perfeição moral nós precisamos trabalhar o nosso íntimo dia após dia. Quando cair, levanta; quando tiver sucesso, continua caminhando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, se você acha isso importante, se você acha que isso foi útil para você de alguma maneira, a gente peça aí que você compartilhe ele com seus amigos, compartilhe com seus familiares, recomende no seu centro espírita para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho, levar Jesus, levar os esclarecimentos espíritas aos questionamentos da nossa querida juventude a todos os cantos desse planeta, para que Jesus possa consolar mais corações e estimular a todos nós, de mãos dadas, fazer desse mundo um mundo mais digno, um mundo melhor a partir do nosso mundo íntimo. Jesus abençoe a todos, que Deus, nosso Criador, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.